Bom dia, palavra do meu teu coração hoje. A reflexão de hoje, nosso devocional se encontra em Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25, que diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Somente esses dois versos. E o comentário, que é de Ambrósio, vai dizer assim: a morte não é apenas um mal, é também uma coisa boa, visto que entendemos que a morte é vantajosa e a vida é uma penalidade. Portanto, Paulo diz: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que é viver para Cristo, senão a morte do corpo? Por isso, Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou seja, para viver em Cristo, eu tenho que morrer. Para ser de Cristo, eu tenho que morrer para o mundo e nascer e ter um novo nascimento, nascimento espiritual nele, segundo os seus mandamentos, segundo as suas ordenanças, segundo tudo aquilo que Jesus veio ensinar. E ele continua: o que é viver para Cristo senão a morte do corpo e o sopro da vida? Nós precisamos morrer com Cristo para vivermos com Ele. Ou seja, Jesus foi crucificado na cruz para nos ensinar que nós temos que morrer para o pecado. Ou seja, não haver vontade, vida, melhor dizendo, que não haja vida do pecado em nós, mas que nosso corpo carnal, a nossa carne, o templo do Espírito, tem que estar morto para o pecado. Posso até sentir vontade, mas não manifesto essa vontade, não concluo o ato que vai dar vida para o pecado através da minha vida física, carnal, terrena. Ele continua: nós precisamos morrer com Cristo para vivermos com Ele. Por isso, diariamente, pratiquemos e nos prostremos ao morrer. Então, separando nossa alma dos desejos carnais, seremos capazes de aprender a nos afastar, parecer mortos e não provocar a morte. Como se nossa alma fosse elevada ao céu, onde as concupiscências terrenas não podem se aproximar ou apegar-se a ela, porque a lei da carne guerreia contra a lei da mente e a entrega à lei do erro. O apóstolo Paulo disse: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. O que o apóstolo Paulo disse? Porque a lei da carne guerreia contra a lei da minha mente e a entrega à lei do erro. Ou seja, a lei da carne guerreia contra a lei da mente. Ou seja, as vontades que eu sinto na minha carne guerreiam e travam uma batalha com a lei da mente, que é a mente, o capacete da salvação, quando eu estou revestido com as armaduras espirituais de Efésios 6, e eu estou com o capacete da salvação que domina minha mente, é a palavra de Deus, as palavras de Jesus Cristo é o capacete que eu estou usando da salvação de Deus, e eu estou com a minha mente ocupada com as coisas de Deus e plenamente cheia de Deus, das suas escrituras, mas a minha carne sempre vai guerrear com aquilo que eu penso, porque os prazeres vão aflorar, vão querer se manifestar para satisfazer a carne. Mas a lei, a minha mente que está cheia da lei de Deus, sabe que eu não posso fazê-la, e sempre que a vontade, o desejo vir, minha mente, opa, tá errado, vai contra a palavra de Deus. Só que a decisão de concluir o ato ou não vem daqui, da mente. Eu penso,
e depois eu faço ou não, e me decido, não vou fazer, porque está escrito. Porque está escrito. Não é porque fulano disse, porque Beltrano disse, não. Porque está escrito na palavra de Deus. Vamos continuar. A lei guerreia contra a lei da mente e a entrega à lei do erro. O apóstolo Paulo disse, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado. Mas vejo nos meus membros outra lei, no seu corpo. Essa lei que dita que o certo é isso que vai contra a vontade de Deus, pecado, autossatisfação, prazeres. Essa é a lei da nossa carne que quer nos levar para longe de Deus, satisfazendo os nossos desejos e os nossos anseios carnais que vão contra a lei de Deus. Amém? Todos nós estávamos ligados a ela e sentimos. Estamos ligados a ela e sentimos. Porque nós estamos ligados a essa lei da carne. E sentimos porque estamos na carne, somos carne, somos seres humanos, nós vamos sentir. Mas temos a nossa mente que está cheia, repleta e cheia, se assim podemos dizer, da palavra de Deus. Sabemos que a vontade que sentimos, na maioria das vezes, vai contra a lei de Deus. Então eu me decido aqui de não manifestar e não me alimentar desses sentimentos que me levam e me levarão para longe de Deus, porque vão contra a sua lei, a sua palavra. Amém? E ele continua, porém, nem todos somos libertos do pecado. Opa, outro ponto importante. Nem todos somos libertos do pecado. O que ele quer dizer com isso? Que muitos confessam com sua boca, mas a sua mente está vazia das coisas de Deus e você não consegue lutar contra o pecado, porque essa força para lutar contra o pecado vem-se não de Deus. E quando eu estou cheio de Deus, a minha mente, a minha vida está cheia de Deus, porque eu conheço o Deus da palavra, das Sagradas Escrituras, não o Deus que o mundo, que as pessoas querem me mostrar, mas o Deus que a Bíblia me mostra e me diz que Ele é, e Ele é como a Bíblia diz. Aí sim, eu consigo vencer, mas nem todo mundo, nem todos somos libertos do pecado. Porque para que eu seja liberto do pecado, eu tenho que conhecer a Deus. E eu só conheço a Deus através da Bíblia, através da palavra. Então, se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a Deus. Eu conheço os deuses que as pessoas me mostram e tentam me empurrar a goela abaixo. E que é um Deus totalmente diferente do que a Bíblia nos ensina. Infelizmente, mas é. Vamos continuar aqui. Porém, nem todos somos libertos do pecado. Portanto, sou miserável, a menos que busque o remédio. Que se eu não buscar em Deus me tratar com esse remédio que só vem dele, quando eu estou com a minha mente cheia, com o capacete da salvação nele, eu vou ser doente, porque eu vou estar contaminado e me tornar um ser doente pelo pecado que habita e continuará habitando em mim, e eu manifestando esses pecados, porque eu não busco o remédio que está nele. Só Ele pode nos libertar do mal, do pecado, de todas essas coisas. E continuando, o nosso remédio, aonde está o remédio? Mas aonde está esse remédio? O nosso remédio é a graça de Cristo, e o corpo da morte é o nosso corpo. Portanto, sejamos como estranhos ao nosso corpo, para não nos tornarmos estranhos com Cristo. Portanto, sejamos estranhos com o nosso corpo para não nos tornarmos estranhos a Cristo. O que ele está querendo dizer, sejamos estranhos? Você não conhece esse. Quando você olha para você com a mente de Cristo, você vê que isso não é normal, vai contra a lei de Deus e que tudo isso é estranho. E você não se assemelha, não aceita isso tudo como normal. Não, isso é estranho, é diferente do que a palavra de Deus me diz, do que eu tenho de Deus e aprendi, do que a Bíblia fala. E ele diz, sejamos como estranhos no nosso corpo. Nós temos que saber que esse corpo é apenas um templo, uma casa do espírito e da alma.
Espírito, alma e corpo, um ser tricotômico, um ser que tem um espírito, que tem uma alma e que habita dentro desse corpo. E que essa é só uma casa, mas que muitas das vezes, em todos os dias, melhor dizendo, nós temos que ver e estranhar essa casa pelas atitudes que ela quer ter. Porque nós não somos ela, nós estamos nela, mas não é a nossa moradia definitiva, melhor dizendo. E ele diz, portanto, sejamos como estranhos. Vamos nunca nos tornar iguais a esta carne, na alma e no espírito. Mas nós buscaremos sempre ser como Cristo, para não sermos estranhos a Cristo se nos tornarmos essa carne, tão somente um ser carnal. Amém? Nós precisamos morrer com Cristo para vivermos com Ele, ou seja, para viver em Cristo tem que haver morte, tem que haver renúncia. Não pode existir mais aquele ser pecador que não tenha pecado, mas que anda diariamente praticando o pecado. Como que eu posso dizer? Quando a pessoa busca o pecado, aquela pessoa que vive pecando propositalmente todos os dias, com a intenção de pecar e sabe que é errado, mas eu vou pecar mesmo assim, depois Deus me perdoa. É isso que ele está querendo dizer. Se você não morrer com Cristo, você nunca vai viver com Ele. Se eu não morrer, se nós não morrermos com Cristo, nós nunca iremos viver com Ele. Amém? Então que nessa manhã eu e você venhamos meditar e venhamos ser capazes de aprender a nos afastar, de parecermos como mortos e sermos capazes de aprender e de nos tornarmos mais espirituais e menos carnais. Não porque você vista a capa da religião de um ser espiritual, não é o modo que eu falo, não é a minha roupa que vai mostrar se eu sou espiritual ou não, mas é a vida que eu levo dia a dia, não para mostrar para as pessoas que eu sou, porque eu não preciso mostrar para os homens nada, mas eu ando nessa novidade de vida todos os dias de um ser que nasceu espiritualmente, porque eu sou isso e busco isso dia após dia, não para ser melhor do que ninguém, mas para ser melhor do que eu fui ontem, para me tornar um ser, uma nova criatura em Cristo, que morreu para o pecado e já não faz mais parte, não quer fazer mais parte disso, que sepultou o velho homem de pecado e agora vive uma nova natureza em Cristo. E morreu com Cristo, entendeu o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e morreu com Cristo para viver e ressuscitar com Ele. Pega a visão, pega a palavra para o teu coração nesse dia. Esse é o remédio da nossa alma, que nos cura todos os dias. Reconhecermos que nós precisamos morrer todos os dias para que venhamos ter uma vida com Ele, com Jesus. Que Deus te abençoe.